E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei a Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar em toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Vamos ler o 5 também. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens foram. Ide após ele depressa, porque vós os alcançareis. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre essa mulher, né? Raabe. Era uma mulher salvadora, perspicaz. O que quer dizer perspicaz? Ela era uma mulher inteligente, esperta também, né? Que ela conhecia o povo de Israel, ela conhecia aquele povo. Então ela foi esperta quando esses homens foram ficar na casa dela. E aí ela pegou e quando chegou o soldado do rei para falar com ela: cadê os homens que chegam na sua casa? Aí o que ela disse? Eles veio aqui, mas não sabia de onde era, não falou de onde era. Então eles veio, mas já foi embora. Mas eles não tinham ido embora, né? Ela tinha escondido eles ali. Ela conhecia aquele povo, porque aquele povo de Israel, o povo de Israel, ela sabia, porque Deus enviou eles do Egito, né? Tiraram eles do Egito. Aí ela sabia da travessia do Mar Vermelho, das pragas que teve lá no Egito. E Deus livrou aquele povo de tudo isso, né? Então ela já sabia disso. Está lá em Josué 2, versículo 10. 2, versículo 10. O irmão pode procurar aí. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito. E o que fizestes dos 2 reis dos amorreus, e Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então, ela sabia que Deus era com esse povo, né? E o povo de Jericó, lá da terra dela, tinha medo do povo de Israel. Eles temiam, né, aquele povo, porque sabiam que o Deus deles era o Deus vivo, que era o Deus maravilhoso, né, que é o nosso Deus. E lá eles conheciam outro tipo de Deus, né? Eram as imagens, os deuses pagãos que eles conheciam. Eles não conheciam o Deus vivo, que é o nosso Deus, né? Então ela sabia da intervenção divina a favor do povo de Israel. Raabe precisava de proteção. Ela precisava de proteção para ela e para toda a família. Aqui eu achei muito importante, porque ela pensou não só nela, né? Ela pensou na família, no pai, na mãe, nos filhos, nos irmãos. Eu quero que vocês me jurem aqui que vai proteger meus parentes, minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Ela disse para eles, né, para proteger a família dela, pediu proteção. Está lá em
Josué 2, versículo 12. Vamos ler? 2, versículo 12. E agora, pois, jurai-me, vós, peço pelo Senhor, pois que vós fiz benevolência, que vos também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. Então ela pediu eles para ajudar ela, né? Porque ela estava ajudando eles iam ajudar ela. Aí o que aconteceu? Raabe, ela mentiu para proteger os espias, ela mentiu, né? E Deus não agrada a mentira, né? A mentira não é de Deus. Deus não aprova, né? Raabe mentiu para proteger os espias. E a espionagem fazia parte da guerra. De primeiro, na guerra, eles mandavam os espiões, né? Moisés mandou espiar a terra, né? Espionar lá as terras. As guerras vinham através dessas espionagens, né? E a palavra de Deus proíbe, né? A mentira. Está lá em Provérbios 12, versículo 22. Vamos ler lá. Provérbios 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são os seus deleites. Então, Deus não aprova. Mas quando ela disse essas coisas, que ela disse para proteger os espias, isso aí foi proteção de Deus, foi Deus que colocou na boca delas essas palavras, né? Não foi, ela mentiu sobre isso. Então ela falou e Deus não aprova, mas Deus permitiu, né? Permitiu que ela dissesse essas coisas para o soldado. Que antigamente, nessa época, as pessoas que escondessem alguns espias do povo de Israel, ele era condenado à morte. Aquela pessoa que escondeu e toda a família, morria todos. Então, a Bíblia fala que eles todos pereciam, né? Por esconder um espia. Eu quero contar uma coisa que aconteceu com meu esposo. Uma experiência sobre que a pessoa fala, Deus não aprova, né? É mentira. Mas a pessoa fala uma coisa, talvez para proteger a sua própria vida. Aconteceu com meu esposo. Uma experiência aqui sobre essa palavra aqui. Estou dentro da palavra. Eu tinha 6 meses de casada, quando aconteceu o que ele falou. Mas antes, para os irmãos entenderem, tem que começar no antes, né? Antes de nós casar, 2 meses antes, eles mataram um irmão dele, do meu esposo. E aí esse cara que matou o irmão dele, no dia do nosso casamento, eles mataram ele também. Aí eles pensavam que era meu esposo que tinha matado esse moço, né? Que matou o irmão dele, mas não era. Foi no dia do nosso casamento que ele morreu, foi outra pessoa que matou. Aí o parente desse que morreu, deve ter parente, porque chegou na nossa casa, nós já tínhamos 6 meses que nós estávamos casados, ele chegou na nossa casa e perguntou, o meu esposo perguntou assim: o senhor conhece aqui um moço nessa casa que chama Nilo? Aí ele olhou assim e viu a arma do moço assim na cintura. Aí ele falou: não conheço não. Eu conheço um moço que chama Nilo, mas ele não está aqui agora. Ele foi para a cidade, mas entra para cá, daqui a pouco ele chega. Vou chegar. Aí aquele moço: não vou chegar não. Eu vou outra hora eu volto aí. E estava a mãe dele ao lado, uma vizinha do outro lado, e eu lá dentro de casa, limpando a casa, escutando ele falar que ele não era o Nilo, né? E eu falei assim: sabe por que ele está falando isso? Que ele não é o Nilo. Aí fiquei curiosa, né, para saber o porquê. Aí ele chegou lá correndo, o homem já tinha ido embora, ele chegou lá correndo e falou assim: o homem que veio para me matar. Deu uma voz na minha boca e eu falei
Se eu falo que eu era o Nilo, ele tinha me matado. Aí eu falei assim, foi Deus. Na hora assim eu falei com ele, foi Deus que falou na sua boca então, para você não ser morto, né? Então uma coisa que mentiu, mas para salvar a própria vida, né? Que ele sentiu que ele não viu nem na hora que ele falou que ele não era o Nilo. Aí eu falei assim, mesma coisa aconteceu com a Raabe aqui. Ela falou que os espias não estavam lá, mas acontece que ele estava. Mas ela disse que não estava, foi plano de Deus isso aí, né? Então eu lembrei na hora que eu estava lendo lá, eu falei assim, aconteceu a mesma coisa, né, lá em casa comigo. Então eu vou contar essa experiência para os irmãos, porque tem hora que a gente pensa uma coisa, né, não, talvez não vai dar certo, mas aí Deus fala na nossa boca, né? É uma experiência. Eu falei, vou contar para as irmãs lá, porque Deus faz as coisas para a gente na hora certa. Deus conhece todas as coisas, né? Na hora certa, Ele ouve, né, a nossa súplica. Raabe disse aos espias, quero que vocês me façam um juramento. Ela pediu para fazer um juramento, que vai proteger eu e a minha família da morte. Está lá em Josué 2, versículo 12 e o 13. 2, versículo 12 e o 13. Agora, pois, jura-me, vós, peço pelo Senhor, pois que vos fiz benevolência, que vos também farei benevolência à minha casa, à casa de meu pai, e dar-me um sinal certo, de que darei a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos, a minhas irmãs, e tudo que tenho, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então ali ela pediu eles para fazer um juramento, ia proteger ela com toda a sua família. Me faz um juramento. E eles fez, né, esse juramento para ela. Quando eu escondi um israelita, né, era traição para com o rei, como eu disse, né? Era uma traição para com o rei se escondesse algum israelita naquela cidade. E aí a família, toda a família perecia, era morta. Os espias então disse a Raabe que deixasse um fio de corda escarlata na janela para que eles pudessem ver e proteger ela e toda a sua família, né, que estava na casa. Eles tinham que deixar uma corda na janela para eles verem, para Deus ver, né, quando ia destruir a cidade, para não destruir ela, a casa dela. E aconteceu que eles rodearam 7 vezes durante aquele muro, né? O muro era muito grande, era muito forte, e os israelitas rodearam ali por 7 vezes, e o Senhor derrubou aquela cidade toda, só a casa dela que ficou em pé, porque Deus protegeu ela, né, e a sua família, todos que estavam dentro da casa dela foram protegidos. Então, todos aqueles muros caíram, e ela foi protegida. E ela disse, conforme a sua palavra, e disse aos espias, e despediu deles, que ela deixasse na janela a corda, né? E ela despediu deles. Está lá em Josué 2, 21. Vamos ler o 21. Disse, conforme a vossa palavra, assim seja. Então, a despediu-se deles e foram, e ela pôs o cordão de escarlata na janela. Então, eles pediram para ela colocar, ela colocou, e eles despediu dela e foi embora, né? Quando Raabe e toda a sua família foi salva, quando eles todos foram salvos, está lá em Josué 6, em versículo 17.
Josué 6, versículo 23 e 24. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinham, tiraram também, e toda a sua família, e puseram fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela foi queimado. Então tudo que havia na cidade foi queimado, e só ela que foi salva com a família, e todos que estavam junto com ela, né? Foi salva. Raabe é mulher de fé, corajosa, né? Ela tinha coragem, e Deus, com sua infinita misericórdia, deu ela o direito de pertencer ao povo de Deus. Deus deu ela o direito, né, de pertencer ao povo de Deus. Ela foi viver junto com os israelitas, né? Deus deu ela esse direito. Ela e sua família foi enxertada na nação de Israel. Está lá em Josué 6 e 25. Tem que ir falando e lendo, né, irmãos? Para a gente entender, né? Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e a família de seu pai, e tudo quanto ela tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Então, ele não deixou ninguém, né, reedificar essa cidade. E Raabe foi honrada, né, casando-se com um dos espias. Ela casou com um deles, por nome Salmo, e teve um filho por nome Boaz. E ele era um homem honesto, justo e bondoso. E dessa descendência foi gerado o Messias, que é o nosso Jesus. Da descendência de Raabe foi gerado Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode ir. E Raabe foi citada também na galeria dos heróis da fé, né? Ela foi citada. E aqui é uma história muito maravilhosa, né? Essa história dessa mulher, né? Porque ela foi uma mulher sofrida, né? Pela profissão que ela tinha. Ela foi sofrida e foi todo mundo, ela entrou na família, né, de Israel, foi na família de Israel, mas ela foi, como quer dizer, ela foi assim, não muito aceita, né, pela família do rapaz. Ela não foi muito aceita. E a história é muito, muito importante, a história dela, porque ela através da sua palavra, ela pôde alcançar vidas, né? Através da palavra dela, né? E ela alcançou muitas pessoas pela atitude que ela tinha, pela atitude dela, né? Foi uma mulher muito importante, né? Uma mulher da Bíblia que foi muito importante. E o que eu queria dizer? Raabe sofreu preconceito, discriminação por ser mulher numa época difícil, né? Ela sofreu preconceito, discriminação pelo povo, né? Que por ser aquela mulher, mas Deus deu ela vitória, né? Deus deu ela o direito, né, de enxertar nessa família
e casasse com um deles e ter, né, direito de ser descendente, né, a descendência dela, que foi de Abraão, vai sumir da cabeça, né? Raabe foi mãe de Boaz, vó de Obed, bisavó de Jessé e tataravó de Davi. Então ela foi, né, as 4 descendências até Davi foi através dela, né, de Raabe. Então o que deixa para nós hoje essa mulher? Ela é uma mulher de fé e uma mulher que protegeu a família. O que nós estamos fazendo pela nossa família? Né? Nós temos que proteger a nossa família. Né? Nós temos que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Né? Tem muitos irmãos, muita pessoa que é mãe, que abandona os seus filhos. Por quê? Meu filho está nas drogas, meu filho faz isso, faz aquilo, está fazendo coisa errada. Então não quero você mais. Expulsa ele de casa, abandona ele. E não é assim, irmãos. Nós temos que amar os nossos filhos, acolher eles, né, para pertinho de nós. Eu vi um pastor pregando uma vez, falando: você já foi no quarto do seu filho, na cama dele, quando ele está dormindo, e orou por ele? Vai, irmão, no quarto do filho, quando ele estiver dormindo. Não vai com ele acordado, não. Quando ele estiver dormindo, você vai e ora por ele e pede: Jesus, cuida do meu filho, tem misericórdia dele, abençoa ele, né? Tem muitos que amaldiçoam o filho, falam: meu filho não presta, meu filho não vale nada. Não é assim. Os nossos filhos são a herança do Senhor, né? Nossos filhos é muito importante para nós, e para Deus é mais importante ainda. Deus agrada, né, da pessoa que ama os filhos, não só os filhos, ama a família toda, os irmãos, ama o pai, a mãe. É importante. A palavra de Deus disse que o filho que ama o pai e a mãe, ele vive muitos anos sobre a terra. Por quê? Por causa do amor, né? Honrar o pai e a mãe, ele vai viver muitos anos sobre a terra. Então nós temos que ver e seguir, né, irmãos? Muitos irmãos não estão aqui, né, para ouvir essa palavra, para honrar o teu filho, para honrar a tua filha, né? É importante. Deus agrada, irmãos. Deus agrada. Nossos netos, né? Nós temos que dar conselho, falar para eles: meu filho, não é assim. Aí os filhos falam com a mãe: a senhora está muito velha, a senhora está ultrapassada, hoje a vida é diferente. Mas não é assim. Tem que dar conselho, mas tem que orar também, irmãos. Tem que orar. Orar por ele. Meu filho está longe, mas eu oro por ele todo dia. Todo dia eu estou aqui na igreja orando. Digo: Jesus, tem misericórdia dele, para dar ele força, para dar ele saúde, para ele criar a família dele. Então nós temos que sempre estar orando pelos nossos filhos. Eu oro por meus filhos, por meus netos, e para os filhos de cada irmã que congrega aqui nessa congregação. Todo dia de manhã nós estamos aqui orando, eu e a irmã Marlene. Nós estamos orando aqui, nós oramos meia hora, das 7h30 às 8h. Todos os dias nós estamos aqui orando pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos filhos das irmãs, aqueles que estão distanciados do caminho do Senhor, aqueles que estão no caminho do Senhor, para não deixar eles desviar, né? Eu oro assim: não deixe meus filhos desviar do caminho do Senhor. Todos eles são crentes, graças a Deus. Mas peço ao Senhor: não deixe eles desviar, não, Senhor. Tem misericórdia dos meus filhos. Eles são a herança que o Senhor me deu. Não deixe eles desviar dos teus caminhos.
Mas tem meus netos, minhas netas, as filhas da Josi, está desviada. Todo dia eu estou orando por elas, pelos filhos da Jeane também. Todo dia eu estou orando por eles, por Jesus, para dar eles desejo no coração, assim, de voltar para os caminhos do Senhor, né? Para voltar e servir ao Senhor com alegria. Jesus está voltando, Jesus está tão pertinho de voltar, né? E a gente tem que estar preparado. Se nós não estivermos preparados, nós vamos perder o nosso tempo de ficar aqui, né? Então, pecar, todos nós pecamos. Todos nós, talvez, falamos a coisa que não agrada ao Senhor. E nós temos que pedir perdão todos os dias, né? A gente está orando e pedindo ao Senhor: me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas minhas palavras. É maravilhoso. Vamos ler lá em Mateus 1, versículo 5. Vai falar o nome do marido da Raabe, né? Que eu falei aqui em Josué, eu procurei todo lugar assim e não achei. Aí as meninas falaram assim: não tem o nome dele. Aí eu fui ler na Bíblia até achar. Aí achei o nome. Então eu falei com o nome, né? Agora eu tenho que provar na Bíblia onde está o nome. Então está ali em Mateus 1, versículo 5. Aqui fala a genealogia de Jesus, né? O Salmo gerou de Raabe a Boaz, está vendo? Salmo gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Né? Então está aqui onde que eu falei que ela era mãe de Boaz, vó de Obed, bisavó de Jessé e tataravó de Davi. Né? Então está aqui na palavra do Senhor aqui. Está em Salmo, em Mateus 1, 5 e 6. Está aqui, eu falei. Mas, irmãos, está na hora de terminar já, né? Eu agradeço a cada irmão que veio, a cada irmã, né? Que veio aqui ouvir a palavra do Senhor. Não tem sabedoria, irmãos. Igual tem muitas irmãs, né? A irmã Elda, a irmã Suriara, né? A irmã Giane, tem mais sabedoria do que eu, né? Mas a gente fala um pouquinho da palavra do Senhor. Não é muito, mas Deus é maravilhoso, né? E no término também, irmãos, da geração de Abraão até Davi, até Jesus, de Abraão até Jesus foram 42 gerações. Está lá em Mateus 1, versículo 17. Se irmãos quiserem ler depois, pode ler. De Abraão até Davi, até Jesus, por 42 gerações. Está em Mateus 1 e 17. Aí os irmãos, agradeço a cada irmão que veio. E semana que vem nós temos mais. Não sei se vai ter ensaio, né, com as irmãs. A próxima irmã Elda vai falar sobre Débora. A irmã Elda vai falar sobre Débora. Agora não sei, irmã Elda, se vai ser na semana que vem. A irmã Marta está aqui, sabe, irmãos viados, se vai ser ensaio. Aí que o irmão estava aí, né? E aí não teve ensaio.